Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar mais um jogador que está em negociações com o Santos, só esperando o transferban cair para chegar e se tornar novo reforço. Vinícius Lima, 30 anos de idade, acabou de sair no GE que tem negociações para se tornar novo reforço do Peixe. Veremos tudo, galera, sobre o jogador no vídeo de hoje, inclusive lances dele na última temporada, mas só depois de você deixar o like no nosso vídeo, comentar, hypar, se inscrever, aquilo tudo, que é de graça, rapidinho e ajuda demais o meu trabalho, tá bom? Recados dados, bora começar, né? Com os números do jogador na tela. Vamos nessa, pessoal. Números de Lima na última temporada 25-26. Lembrando de novo, ele tem 30 anos de idade, 1,81 m, tá jogando pelo América do México, emprestado pelo Fluminense, com 16 jogos na temporada, 2 como titular, marcou um gol, deu uma assistência, 5 passes para finalização, 14 arremates, 21% deles acertaram o gol, desperdiçou a pelota em média 4,5 vezes a cada 90 minutos, ganhou 17% das disputas de bola por cima, acertou 95% dos passes que tentou, tomou 2 cartões amarelos e foi expulso uma vez o Lima na última temporada do futebol mexicano. Torcida fantástica, conta para mim nos comentários do vídeo, vocês estão animados com a possibilidade dessa contratação? Calma, ainda vai ter mais informação, opinião, lances do jogador ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho, então corre lá na Centauro, tá bom? Tá sempre rolando o nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto nos produtos vendidos e entregues pela Centauro. Beleza? Seguindo com o jogador, galera, vamos falar mais um pouco sobre o atual momento do Lima, né, que chegou até iniciar o ano de 2026 pelo Fluminense. Ele faz 2 joguinhos aqui no Brasil, pelo Tricolor. Na verdade, faz 4 joguinhos pelo Fluminense nesse começo de 2026. Depois ele vai emprestado para o América do México, onde ele não consegue, assim, ter tanta sequência. Né, pessoal? Foi titular pouquíssimas vezes com a camisa do América. Ele teve uma expulsão bem boba logo no seu terceiro jogo pelo América. Foi um jogo que ele entrou em campo e no primeiro lance ele é expulso. Isso queimou um pouco o filme dele lá no futebol mexicano. Enquanto o treinador era o André Jardine, ele até tinha um pouco mais de sequência, né, de minutagem. O André Jardine pede a sua contratação. Aí o técnico brasileiro sai do clube mexicano e o América chegou até a tentar devolver o Lima para o Fluminense agora no meio da temporada. O tricolor carioca não quis, né, não aceitou essa devolução, ele acabou ficando lá no América, mas sem ter sequência. A temporada 26-27 já começou, inclusive ele sequer foi relacionado para os jogos. Então vai chegar o Santos depois de um momento que ele não conseguiu performar, não conseguiu ter tanta sequência assim no, no futebol mexicano, vai precisar recuperar confiança e ritmo de jogo, tá bom? Em relação ao aspecto clínico, pessoal, será que o Lima é um jogador que dá dor de cabeça para os departamentos médicos? Vamos tentar entender, galera, vendo seu histórico de lesões ao longo da carreira. E a princípio não, tá, pessoal? O Lima é um jogador que quase sempre está apto para jogar. Tá? É muito raro você ver ele lesionado. Você olha aí nos últimos anos, em 25 e 26, ele até teve lesões, mas foram lesões assim muito leves, que não chegaram a atrapalhar a sua sequência de temporada. Um jogador já acostumado ao calendário brasileiro, então a princípio, assim, esse não é um ponto de preocupação, beleza? Quando a gente fala do Lima, pessoal, é quase sinônimo você associar ele à polivalência. É aquele jogador que está apto para poder te ajudar em praticamente todas as funções. Então vamos conversar sobre isso chamando na tela o mapa de calor do Lima. Peguei o ano passado, tá, pelo Fluminense, quando ele teve mais minutos do que esse ano, dessa última temporada, quer dizer, 25 e 26. E o Lima, pessoal, ele começa a carreira dele como um meia, tá bom? Mas vou falar mais pelo período dele no Fluminense, onde eu pude ver bem de perto. O Lima é um jogador que praticamente todas as funções, tá? Com a camisa do Fluminense. Eu vi ele sendo um meia, substituindo o Paulo Henrique Ganso em alguns momentos. Em outras oportunidades ele foi um segundo volante, um camisa 8. Chegou até a jogar aberto pelo lado esquerdo do campo em algumas oportunidades. Eu, Felipe, vejo o Lima mais como um terceiro homem de meio campo. Aquele jogador que não tem tanta criatividade assim para ser um camisa 10, tá bom? Mas ao mesmo tempo ele não chega a ser um cara marcador para ser um volante. Então aquele cara que faz a função de marcar e jogar, né? Consegue recompor bem defensivamente, consegue associar, consegue chegar bem no campo de ataque. Um cara para ser um terceiro meio campista.
em via de regra. Quando a gente vai falar de características, pessoal, o Lima não é aquele jogador brilhante, tá? Aquele jogador que, em via de regra, a torcida costuma implicar muito. Não é um jogador que encanta o torcedor, mas é aquele jogador que ajuda, tá bom? Um cara que tem uma finalização muito interessante, média a longa distância. Ele, nos seus melhores momentos pelo Fluminense, conseguiu protagonizar alguns belos gols de fora da área, finalizando, né, contra o gol do adversário. É um jogador associativo, aquele cara que participa da fase de construção, seja no campo de defesa, seja no terço final. Ele se aproxima bastante do portador da bola para poder participar do jogo, e às vezes falta um pouquinho de verticalidade. Tá? Um jogador que muitas vezes toca de lado pra caramba, podia ser um pouco mais incisivo. Ele tem qualidade técnica para tentar passes um pouco mais complicados e muitas vezes ele opta por um jogo um pouco mais simples. Beleza? Mas provavelmente o que deve estar interessante ao departamento de futebol do Santos é essa polivalência, esse custo-benefício interessante do Lima. Um cara que pode ser um coringa, pode ser aquele 12º jogador, o famoso operário da bola, como nós chamamos aí nas redes sociais, no novo linguajar que os jovens gostam de fazer. Então chegaria ao Santos, pessoal, um cara que pode ser um meia, pode ser um volante, pode até ser um meia aberto pelos lados do campo, com características de ajudar sem bola e também agregar no momento ofensivo. Ele não vive uma grande fase assim, no último ano e meio, vamos colocar assim, mas quando viveu grandes momentos, especialmente pelo Fluminense, era um cara que marcava gols, conseguia contribuir com assistências, participava ativamente do jogo, conseguia entregar em temporadas de 10, 12 participações diretas para gol, tá bom? Ainda falando de características, pessoal, dissecar o fundamento dos passes é muito importante para a gente poder continuar falando sobre o jogador. Então, chamo na tela para a gente poder entender em números o raio-x de passes do Lima lá no futebol mexicano, na temporada 25-26. E repare, pessoal, 40,52 passes em média a cada 90 minutos. Para um jogador que muitas vezes é um meia mais avançado, é um número interessante, é um número alto. Mostra que ele participa bastante do jogo, ele está sempre dando opção de passe. Como nós falamos, e 95% de acerto, é muito alto. Tá, pessoal? Porém, 22% apenas de passes progressivos, é pouca coisa. Tá? Isso ajuda a explicar porque ele acerta tanto passe, ele não estava arriscando tanto quanto poderia. E 5,69 passes tentando, né, conectar o time com o terço final. Para um jogador, para ser um volante, está dentro da média. Para um meia mais ofensivo, é acima da média. Mostra que ele recua bastante. Para jogar, ele vai pegar a bola bastante no pé dos zagueiros, pé dos laterais. É um cara que está sempre dando opção também na primeira fase de construção. Tá bom? Deixou o like no nosso vídeo? Fez um comentário muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. Não faz ideia do que comentar? Bota aí em caps lock, fantástico! Quem comentar isso eu vou saber que chegou até essa parte do vídeo e eu vou curtir o seu comentário. Vocês estão animados, foi uma boa vitória agora do Santos no último final de semana, então eu quero ver isso refletido nos comentários. Outra coisa, pessoal, agora tem meta de likes aqui no nosso Scout. Se esse vídeo aqui bater 300 likes, pelo menos meta baixa, hein, pessoal? Vai ter a parte 2 do nosso Scout assim que a contratação for confirmada, que vai ser o nosso vídeo de react. Vou abrir os lances dele no futebol mexicano, erros e acertos, e vou reagir com vocês. Mas para isso você precisa deixar o like. Então deixa o likezão aí, comenta qual foi o número do like que você deixou para a gente saber se está chegando perto de bater a meta, e ativa o sininho para quando tiver a parte 2 você estar bem informado, tá bom? Bora ver, galera, como é que foram as últimas temporadas dele no futebol brasileiro? Vamos nessa! Pequeno histórico, os últimos 4 anos do Lima como jogador profissional. 2022 pelo Ceará, pessoal, 53 jogos, 44 como titular, 6 gols, 2 assistências. 2023, quando ele chega ao Fluminense, ano de campanha de título na Libertadores. 66 jogos, 37 como titular, 7 gols e 5 assistências. Olha que temporada legal, pessoal. Um jogador que era ali um suplente, né, sempre utilizado. 12 participações diretas para algum cara que jogou praticamente todos os jogos do ano. 2024, no Fluminense ainda, 51 jogos, 29 como titular, 7 gols marcados de novo, 2 assistências. E o ano passado pelo Flu, que foi o ano que ele menos jogou, 47 jogos, 18 como titular, 2 gols e 3 assistências. Então, um cara, pessoal, que estava jogando Série A do Campeonato Brasileiro, né, desde 2022, pelo Ceará era uma peça bem importante, pelo Fluminense, num time que foi bem competitivo, né, especialmente no ano de 2023, no ano passado também, 2025, um cara que era praticamente ali o 12º jogador dentro daquele plantel, tá bom? Voltando para mim, galera, reta final do nosso vídeo, o que eu acho de Lima? Possivelmente reforçando o Santos, caso caia
o Transferban. Eu acho um reforço interessante, tá, pessoal? Um jogador que não deve ser muito caro para os cofres do Peixe. Não é aquele jogador encantador, não é aquele jogador que chega e muda o patamar do elenco, mas é um cara importante de você ter dentro do plantel. Como eu falei, é um jogador que quase sempre está apto para poder jogar, se machuca muito pouco, é um jogador com boa intensidade, um cara que consegue jogar em muitas funções dentro de campo, dentro da mesma partida ele pode mudar o seu posicionamento, ele pode ser um cara para ajudar a fechar a linha de defesa, ao mesmo tempo ter qualificação para poder sair a bola, um jogador que quando está bem, finaliza muito bem, de média a longa distância, pisa na área para tentar marcar os seus golzinhos, não vive uma grande fase, é verdade, mas caso ele consiga voltar a ser o Lima de 2023, 2024 do Fluminense, principalmente pode compor muito bem o grupo do Santos, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, gosta desse possível reforço, concorda ou discorda da minha opinião? Conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!